Sejam bem-vindos. Então, hoje a gente vai fazer a nossa live número 7 de aquecimento para a semana Ganhe Mais, que é uma semana onde eu vou ensinar vocês a ganharem mais jogos de tênis em 6 semanas. Hoje é a live número 7 e o tema dessa live de hoje é a maneira mais rápida para evoluir no tênis. Então, acredito que interessa a todos os tenistas qual é a maneira mais rápida que a gente tem para evoluir no tênis. Tá? Então, essa live ela vai ficar gravada depois se vocês quiserem assistir ela, caso alguém não possa queira assistir ela na íntegra, ela vai ficar gravada no nosso Instagram na sequência, tá? E no YouTube ela ainda não vai ficar salva hoje. Então, na live de hoje, o que a gente vai discutir? A gente vai discutir quais são as maneiras, os caminhos que a gente tem para evoluir no tênis, tá? E quais são as prioridades que a gente tem em cada uma dessas maneiras, tá? Então, primeiramente, quais tipos de evolução são possíveis no tênis? Quais tipos de evolução existem? E, basicamente, a gente tem uma evolução técnica, evolução tática, evolução física e uma possível evolução mental também, de força mental. Então, nesses 4 aspectos, a gente consegue evoluir no tênis. Tá? E é importante que a gente saiba e responda a pergunta: existe uma maneira mais rápida de evoluir no tênis? E a resposta é que sim, existe uma maneira que é mais rápida e de acordo com as prioridades que a gente tem. Tem coisas que são prioritárias para a gente mexer, para a gente melhorar, e daí, consequentemente, a gente vai acabar evoluindo mais rápido e ganhando mais partidas mais rapidamente. Tá? Pessoal que estão me escutando bem aí, pessoal que está entrando, Leandro, Dani, todo mundo, sejam bem-vindos. Manda um joinha aí se estão me escutando, o pessoal do YouTube também, tá? E, então existe uma maneira, sim, que ela é mais rápida de evoluir no tênis. A gente sempre tem que partir de um princípio, tá, de prioridades. Então, por exemplo, na parte técnica, eu tenho algumas prioridades que eu vou trabalhar antes de outras coisas. Na parte tática, a mesma coisa. Na parte física, a mesma coisa. E na parte mental também. Tá? Também é assim. Então, a gente conhecendo quais são essas prioridades, fica muito mais fácil, muito melhor para a gente evoluir. A gente vai acabar evoluindo muito mais rapidamente. Tá? Jaque, bem-vinda. Carlos, Gilson. Então, a gente sempre tem que buscar, analisando um pouquinho o primeiro pilar, tá? Da parte técnica, a gente sempre tem que buscar a nossa evolução na seguinte sequência. Primeiro, a gente precisa de precisão, a gente precisa colocar a bola onde a gente quiser colocar. Depois, a gente precisa de consistência, ou seja, colocar a bola nesse alvo várias vezes seguidas. E, por fim, depois de ter precisão e ter consistência, a gente vai buscar um pouco mais de velocidade ou um pouco mais de potência. Então, a gente sempre tem que ter essas prioridades que, primeiro, a gente precisa da precisão. Não adianta nada eu tentar bater forte se eu não consigo colocar a bola onde eu quero. Ou não consigo fazer isso várias vezes seguidas. Eu vou acabar cometendo muitos erros. Então, sempre nessa sequência, primeiro precisão, depois consistência, e só depois disso a gente trabalha um pouco mais a velocidade ou a potência. Tá? E a gente tem algumas prioridades na parte técnica que a gente sempre tem que tentar arrumar e encaixar de baixo para cima. Ou seja, o mais importante na parte técnica é eu estar bem apoiado, estar bem encaixado de pernas. Eu tenho um bom padrão de jogo de pernas na hora que eu for golpear as bolas. Essa é a prioridade que a gente tem. Seja bem-vindo aí, Sorvito, Pati, Rogerinho, todos sejam bem-vindos. Então, a gente tem algumas prioridades que são sempre de baixo para cima. Então, eu não vou corrigir, por exemplo, uma terminação de um atleta meu, que ele está terminando de uma maneira que não é tão eficiente, se a parte técnica de encaixe de pernas e ajuste de pernas dele não está bom.
Então, sempre que for possível, eu vou mexer embaixo primeiro, tá? E mexendo embaixo, a gente tem uma vantagem muito grande, que o nosso rendimento não cai tanto, tá? É muito mais fácil eu tentar pensar conscientemente na maneira que eu vou me apoiar do que pensar conscientemente na técnica, por onde a minha raquete vai passar, por onde vai terminar, por onde minha raquete vai passar, por onde vai passar o meu braço, né? É muito mais técnico, muito mais específico quando a gente pensa na parte superior do corpo, podemos dizer assim. Então, sempre que for possível, a gente vai prestar atenção mais embaixo. A primeira coisa, o mais importante, é a gente encaixar bem o nosso jogo de pernas. Tem alguns vídeos que eu fiz, estão no YouTube, tem no Instagram também, sobre os padrões básicos de jogo de pernas, né? Os apoios básicos para o tênis. Então, é interessante que vocês vejam depois, procurem no nosso canal apoios básicos para o jogo de tênis que você vai encontrar e vai entender certinho do que eu estou falando. Então, o pessoal aí tá comentando. Liva, seja bem-vindo. Andréia, Jorge, Nelson, sejam todos bem-vindos. Então, a gente sempre tem essa prioridade de baixo para cima. Então, a primeira coisa, eu vou ver se o atleta está encaixando o jogo de pernas da maneira correta, num timing correto. Se ele estiver encaixando bem esse jogo de pernas, no timing correto, não estiver girando antes da hora, eu vou começar a analisar um pouco as rotações de quadril e ombros do jogador. Então, mas primeiramente eu vou ver as pernas. Se as pernas não estiverem encaixadas, eu vou corrigir as pernas. Eu não vou... normalmente o que vem em cima, o que vem depois, é uma consequência do que vem antes ou o que está embaixo. Então, por exemplo, se o atleta ele acaba se abrindo muito antes de golpear, ele está até bem encaixado, mas ele está girando o quadril e os ombros antes do contato com a bola. Então, eu vou acabar tendo que encaixar e conscientizar ele disso, se for necessário, e daí sim eu vou tentar encaixar e corrigir que ele não gire excessivamente esse quadril e os ombros antes do contato com a bola. Tá? Depois disso, se ele está bem encaixado de pernas, ele aguentou bem a rotação, não está girando demais o quadril, não está girando demais os ombros, eu vou começar a analisar se ele está aguentando bem o lado não dominante também. Tá? O lado não dominante ele faz parte da técnica, seja no backhand de uma mão, seja no forehand, seja no backhand de duas mãos, no slice, no saque, enfim. O lado não dominante ele também faz parte da técnica. Tá? E depois eu vou ver o ponto de contato do jogador, se ele está fazendo esse ponto de contato à frente do corpo. Lógico que os jogadores vão ter diferentes pontos de contato, os homogêneos vão pegar o backhand mais na frente, o forehand não tão à frente, os cruzados do contrário pegam o forehand lá na frente, o backhand não tanto. Então, eu sabendo também já esse padrão de lateralidades também ajuda, qual é o olho dominante do meu jogador, ajuda muito na hora que eu for corrigir. Não adianta eu falar para um jogador homogêneo tentar pegar a bola mais na frente no forehand, porque não é a característica de lateralidades que ele tem. Naturalmente, meu cachorro está nervoso aqui. Então, naturalmente, um jogador homogêneo, ele vai acabar pegando essa bola um pouco mais ao lado do corpo no forehand, não tão à frente. Depois, se a gente seguir, ainda na parte técnica, tá? A gente tem que entender que a preparação, o que vem antes, é mais importante do que a terminação, o que vem depois. Então, eu tenho que prestar atenção no que vem antes. Se eu estou preparando com antecedência, se eu estou preparando a tempo, se eu estou bem apoiado, tudo isso acontece antes do contato com a bola. É ali que define se eu vou ter um bom golpe ou não. A terminação ela é só uma consequência disso. Então, a gente sempre tem a preparação é mais importante do que a terminação, e a parte de baixo, encaixar a parte de baixo, ela é mais importante do que a parte superior do corpo. Tá? Depois a gente tem, pensando um pouco na parte tática, tá? A gente tem algumas prioridades
que a nossa prioridade é ter bons padrões táticos. Ou seja, como eu posso tomar boas decisões, como eu posso estabelecer bons padrões táticos na hora de jogar, tá? O Sr. Vitor aqui mandou uma pergunta, deixa eu ver, deixa eu ir acompanhando aqui com vocês. Sofri muito sem entender a lateralidade, nenhum professor deu esse detalhe. Até mudei de profissional depois disso. A lateralidade, ela ajuda bastante, tá? Ela antecipa e resolve muitas questões. Não adianta a gente querer aprender igual o nosso professor se a gente tem um padrão diferente de lateralidade. Então, aqui o BS Oliveira, por ser homogêneo, acaba batendo forehand muito mais semi-aberta do que neutra. Só pego de neutra se estiver fácil ou for bola de approach. E basicamente é isso, essas bolas de trás, um jogador homogêneo, forehand, ele vai pegar mais semi-aberto ou open stance, e mais algumas bolas que vêm mais curtas e mais baixas do lado do forehand, aí sim, base neutra, né, ou square stance, como você quiser chamar. Mas, na verdade, a gente tem que acabar fazendo um pouco de tudo. Tem alguns golpes que a gente vai poder escolher, se a gente vai se apoiar open, se a gente vai se apoiar square stance, mas a gente tem que, todos os jogadores, independente de ser homogêneos ou cruzados, eles têm que saber golpear tanto em open quanto em closed ou square stance, tá? Então, a nossa prioridade é a gente ter, na parte tática, é a gente ter bons padrões táticos. O que eu digo quando eu falo de padrões táticos? Eu digo que a gente tem que ter uma maneira de se defender que seja mais eficaz, uma maneira de atacar que seja mais eficaz, uma maneira de jogar os pontos com o saque, com o primeiro e o segundo saque, e uma maneira de jogar também os pontos devolvendo o saque, seja devolução de primeiro ou segundo saque. Então, basicamente, quando eu vou me defender, eu jogo mais pela cruzada, com mais altura, não busco tanta velocidade da bola, porque eu preciso de tempo para recuperar o centro da quadra. Também é mais difícil meu adversário me atacar quando ele recebe uma bola mais alta. Então, eu tenho que buscar, na verdade, jogar mais pela cruzada e com mais altura. Tá? Sr. Vitor, tentava lutar contra o meu estilo homogêneo. Achava que tinha esse defeito de pegar aberto ou semi-aberto. Não, muito pelo contrário. É uma característica que você tem e a gente tem que jogar com elas. Isso pode te causar algumas dificuldades em alguns golpes, mas vai te ajudar em outros, com certeza. Então, os padrões táticos de defesa, basicamente jogar alta e cruzada, e tentar ganhar um pouco de tempo para recuperar o centro da quadra, se posicionar bem para a próxima bola. Lógico que também eu defender com profundidade é importante, mas como eu não estou muitas vezes nessa situação de defesa, eu vou estar em movimento, eu acabo tendo que não posso me preocupar tanto com profundidade, eu me preocupo mais com jogar essa bola alta, que a própria altura ela vai ajudar a que eu consiga ter mais profundidade. Se eu quiser defender e me preocupar muito em jogar ela profunda, eu vou acabar cometendo muitos erros. Tá? Então, eu busco normalmente um pouco mais de altura. Depois disso, a gente pode ter um padrão tático, a gente precisa ter um padrão tático bem definido de ataque. Como a gente vai ganhar os nossos pontos? Eu vou ganhar os pontos mais de forehand, eu vou ganhar os pontos mais de fundo de quadra, eu vou ganhar os pontos mais subindo a rede, completando a jogada na rede. Enfim, eu tenho que ter esses padrões táticos bem definidos, para daí a hora que eu for jogar isso já ser automático e não eu ter que decidir isso na hora porque eu não tenho tempo. Se eu tiver que pensar muito, não tiver automatizado, eu vou acabar tendo que decidir na hora e o meu rendimento, eu vou cometer muitos erros, o meu rendimento não vai ser tão bom. Então, basicamente, quando eu vou atacar, o que eu busco, pelo menos com os meus alunos, com os meus atletas, é que eles consigam mudar bem a direção da bola. Então, eles jogam uma bola no forehand do adversário, ela sobra para eles, eles atacam no backhand. Ou fazem o approach para um lado, primeiro voleio na quadra aberta. Ou fazem o saque aberto no iguais e tentam pegar de forehand para o lado oposto. Então, a mudança de direção é um padrão que eu utilizo bastante e me é bastante útil para a hora de atacar. Então, quase 90% dos pontos dos winners acontecem mudando a direção da bola. Então, sempre que a gente estiver bem apoiado, tiver a possibilidade de mudar bem a direção, é recomendado que a gente faça.
A gente pode ter também alguns padrões, a gente precisa ter alguns padrões de como jogar os pontos com o primeiro saque e com o segundo saque. Então, basicamente, a maior parte dos pontos acontecem com erros de devolução. Ou seja, quando eu vou sacar o primeiro saque, eu não preciso buscar aces a todo momento. A não ser que eu seja um excelente sacador, mas daí acredito que não seja o caso da maioria das pessoas. Então, quando eu vou jogar com o primeiro saque, eu tenho que tentar buscar forçar um pouco mais o erro do meu adversário. Então, eu colocar um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais de efeito, fazer essa bola ir um pouquinho mais no canto para que eu consiga forçar o meu adversário a me dar o ponto de graça, a me dar o ponto direto. Tá? E quando eu vou jogar os pontos com o segundo saque, basicamente eu tenho que tentar me defender. Tá? Então, normalmente a devolução vem um pouco mais agressiva, tem que buscar uma consistência maior de saque e já está preparado para me posicionar rápido para eu me defender, pelo menos na primeira ou na primeira e segunda bola após o segundo saque. Porque normalmente, se eu estou jogando contra um bom adversário, ele vai tentar me atacar um pouco mais no segundo saque. Então, a primeira bola, se eu estou sacando o primeiro saque, eu posso muitas vezes tentar forçar o erro de devolução e na sequência eu tentar jogar a bola do lado oposto, por exemplo. Tá? E no segundo saque, basicamente, eu vou sacar o segundo saque e vou ter que me defender. Então eu vou tentar jogar essa bola mais pela cruzada, ou vou tentar muitas vezes até jogar essa bola alta no centro, depois na primeira bola, depois do segundo saque. Tá? Depois a live vai ficar gravada, se vocês quiserem repassar. Às vezes eu falo um pouco rápido algumas coisas, mas depois está gravado, dá para assistir novamente. Tá? E alguns padrões táticos de devolução, quando eu estou devolvendo o primeiro saque, eu me defendo um pouco mais, então eu tento, o adversário vai tentar me atacar, vai forçar um pouco mais o saque, eu não tenho que tentar ser tão agressivo nessa devolução, o que eu preciso é tentar também, muitas vezes, jogar com altura ou bloquear essa devolução para que eu consiga entrar no ponto. Eu posso buscar jogar ela com mais altura, com mais profundidade, às vezes até no centro da quadra. Isso vai fazer eu cometer menos erros. Tá? E na devolução de segundo saque, aí sim eu tentar ser um pouquinho mais agressivo, um pouquinho, não muito, eu não vou tentar dar o winner toda hora, mas eu posso tentar pegar a bola um pouco mais cedo, entrar um pouquinho mais na quadra e tentar utilizar um pouco mais as paralelas, porque a gente já está mudando a direção, né? O adversário saca da cruzada, se a gente devolver paralelo, já é uma bola que fica um pouco mais longe para ele bater a primeira bola. Então, quando eu tiver a oportunidade de segundo saque, meu adversário for sacar o segundo saque, eu posso tentar ser um pouquinho mais agressivo. Tá? Então, basicamente, esses são os padrões táticos mais indicados, padrões de defesa, de ataque, de saque e de devolução. Tá? E a parte estratégica, que é importante a gente colocar aqui, que é definir quais padrões táticos eu vou usar com mais frequência. Tá? Então, se eu for jogar contra determinado jogador, eu vou jogar mais de uma determinada maneira. Se eu for jogar contra outro, eu posso adaptar isso para que eu tenha um melhor resultado. Então, isso determina também como eu vou jogar os pontos importantes, os pontos mais decisivos. Tá? Então, por exemplo, contra um jogador, vou dar um exemplo para vocês, eu vou jogar contra um jogador que ele é agressivo de fundo de quadra, por exemplo. Ele ataca bastante com o forehand, o backhand dele é ok, não é nada demais. Tá? Então, quais padrões táticos eu posso utilizar contra esse tipo de jogador? Basicamente, no primeiro saque, eu vou tentar jogar com uma boa porcentagem de primeiro saque, para que ele evitar ele me atacar muitas vezes, né, no meu segundo saque. Mas mesmo buscando jogar com uma alta porcentagem, eu vou buscar forçar alguns erros de devolução, forçar um pouquinho esse saque, para que eu ganhe alguns pontos diretos também no primeiro saque. No segundo saque, eu tenho que estar muito atento, eu vou colocar esse segundo saque em quadra e vou acabar me defendendo na sequência, a grande maioria dos pontos, porque o meu adversário é agressivo de fundo, então eu já tenho que estar esperto para uma devolução mais rápida e buscar jogar essa primeira bola com mais segurança, ou seja, com mais altura e muitas vezes até no centro da quadra. Tá? Vou tentar jogar mais vezes de forehand,
para que eu consiga comandar um pouquinho mais os pontos. Se o meu adversário ele é agressivo de fundo, ele se sente mais cômodo atacando de fundo de quadra, ele tomando o comando dos pontos. Então, quando eu tiver a oportunidade, eu vou tentar jogar de forehand, vou tentar mudar a direção da bola para não deixar o meu adversário tão confortável. Tá? Também, quando eu for me defender com altura, me defender alto, para dificultar um pouco mais o ataque dele na bola seguinte. E quando eu tiver a oportunidade, eu mudar a direção da bola para que eu consiga também ser agressivo, não fique só me defendendo contra um jogador agressivo, porque é complicado se defender o jogo inteiro. Então a gente tem que fazer um pouquinho de tudo. Tá? Passando um pouco para a parte física, para a parte de preparação física, eu não sou preparador físico, não tenho tantas cartas na manga para trabalhar com preparação física, mas eu entendo a estratégia geral de uma boa preparação física. E a gente precisa de alguns pilares a gente tem algumas prioridades que são mais importantes do que outras, que a gente tem que trabalhar, tem que estar bem trabalhadas antes da gente passar para outras capacidades físicas. Então, basicamente, eu fazer uma boa base de força, conseguir fortalecer bem o meu corpo, para eu evitar lesões e ter uma maior capacidade de contração muscular. Depois de eu ter uma base de força, trabalhar essa base de força por algumas semanas, eu parto para um treino um pouco mais de potência muscular. Então, força com velocidade. Então, eu vou buscar treinar. Se eu for fazer mesmo treinos com pesos em academia, eu vou buscar fazer numa velocidade um pouco maior. Se eu posso, nesse treino de potência também, eu posso fazer treino de saltos, posso fazer treino de arremesso de medicine ball, enfim. Existem trabalho pliométrico, existem algumas estratégias que a gente utiliza para trabalhar a potência. Então, eu trabalho força, depois eu trabalho potência. Na sequência, eu vou trabalhar a minha velocidade, mas só depois de eu já ter uma boa base de força, uma boa base de potência, porque isso vai evitar lesões e vai fazer com que eu consiga aumentar a minha velocidade. E, consequentemente, por fim, a gente trabalha um pouco mais a parte de agilidade, a parte um pouco mais específica dentro de quadra. Então, a gente sempre tem que, se a gente imaginar essa preparação física como uma pirâmide, a gente tem embaixo, a base dela é força, potência, velocidade e agilidade. Esse é o princípio. Qual é o mais importante? Primeiro, realmente o trabalho de força, porque isso diminui o índice de lesões e vai possibilitar que a gente aumente o nosso rendimento nas outras fases. E eu recebi uma pergunta outro dia muito interessante, perguntando como eu falo aqui de força, potência, velocidade e agilidade, perguntando aí quando eu faço o trabalho de resistência e quando eu faço o trabalho de flexibilidade. Isso é uma pergunta bem interessante, bem pertinente. Quando a gente faz toda a carga nossa de trabalho de tênis, seja o trabalho de força mais o treino de quadra, ou o trabalho de potência mais o treino de quadra, isso, no geral, ele já tem uma carga aeróbia grande. Ou seja, a gente já vai estar razoavelmente bem preparado na parte aeróbia para aguentar as demandas do tênis. Tá? Então, a gente não precisa, o tênis a gente não fica correndo por 40 minutos, 1 hora seguida. Então, é um esporte de aceleração e freadas, descanso, recuperação, aceleração. A gente precisa ter essa energia para repetir, ser explosivo muitas vezes seguidas e conseguir recuperar rapidamente. Isso a gente trabalha a nossa carga geral de treino, ela já tem um caráter aeróbio. E eu posso fazer treinos de resistência? Lógico que eu posso. Se eu pegar no começo da preparação, eu posso, por exemplo, fazer na semana 2 sessões de força e uma terceira sessão de resistência, dar uma corrida de meia hora, 40 minutos, ou fazer um treino intervalado um pouco mais longo, ou eu posso ir nadar, eu posso andar de bike, posso fazer elíptico, enfim. Qualquer tipo de trabalho aeróbio eu posso incluir também, tá? Ele só não vai ser a capacidade principal que a gente vai trabalhar durante as semanas de preparação. Tá? E a flexibilidade é uma coisa que a gente sempre tem que trabalhar. Normalmente a gente trabalha isso um pouco mais longe das competições, não trabalha tanto a flexibilidade em si em semanas de competição ou semanas prévias à competição, tá? Porque isso tem algumas outras influências. A gente pode alongar, logicamente, mas o trabalho mesmo de flexibilidade é uma coisa que ela é muito mais específica. Então, eu preciso fazer sessões de flexibilidade mais longas,
fazer alongamentos de 2, 3, 4 minutos, aí eu vou trabalhar a flexibilidade. Então, isso tem que ser feito um pouco mais longe das competições. Então, basicamente, como prioridades, força, potência, velocidade e agilidade na parte física. Aí, na parte mental, a gente tem algumas coisas que a gente tem que trabalhar, que são necessárias para que a gente tenha um bom rendimento. A primeira delas é controlar bem as nossas emoções, não ficar nervoso se eu cometer erros, não ficar nervoso se eu estou perdendo, saber aguentar isso, tentar buscar soluções, porque cada vez que a gente não controla as nossas emoções, a gente acaba não pensando racionalmente, a gente não busca soluções. Então, a gente acaba ficando nervoso, fazendo um teatro ali dentro da quadra e acaba não buscando soluções, que é o mais importante no tênis. A gente tem que buscar soluções o tempo todo. O outro ponto que é fundamental é eu conseguir dar o meu melhor, tá? Eu conseguir tentar, independente de eu estar num bom dia, tecnicamente ou não, eu dar o meu melhor tudo que eu tenho naquele dia, seja num treino, seja numa competição. Tá? Isso é fundamental para que eu consiga evoluir rapidamente no tênis. Então, sempre dar o melhor, independente de ser um treino físico, um treino técnico, uma sessão de treino ou um jogo de competição, eu sempre tentar dar o meu melhor e para que eu consiga atingir os meus limites e assim consiga evoluir mais. E por fim, um terceiro ponto da parte mental é ser positivo. Então, eu tenho que tentar ser positivo, encarar situações como oportunidades. Eu tenho um jogo difícil, por exemplo, pela frente, eu tenho que enxergar isso como uma oportunidade, ser positivo. Se eu estiver perdendo uma partida, eu ser positivo, acreditar que eu vou conseguir encontrar soluções a tempo para que eu consiga buscar essa partida. Então, sempre, isso é uma característica mental muito importante, que é sempre buscar enxergar as dificuldades como oportunidades. E toda dificuldade, ela carrega em si também uma oportunidade de aprendizado ou de resolução, né? Que a gente consiga resolver, passar por cima dessa dificuldade. Então, por fim, a gente tem prioridades, tanto na parte técnica quanto na parte tática, mental e física. Em cada um desses aspectos, a gente tem prioridades, coisas que são mais importantes do que outras. Eu sempre tenho que pensar, repassando um pouquinho na parte técnica, eu pensar um pouco mais embaixo, sempre o mais importante é de baixo para cima, as pernas, depois posição de rotação de ombros e quadril, e depois eu vou pensar na técnica na parte superior. E também a preparação mais importante do que a terminação. Tudo que vem antes é a causa das coisas, e o que vem depois do contato com a bola é somente a consequência do que a gente fez antes. Então, sempre na parte técnica, prestar atenção de baixo para cima, e principalmente na preparação, e a terminação vai ser só uma consequência. Na parte tática, a gente também tem algumas prioridades que é ter alguns bons padrões táticos de defesa, de ataque, de devolução de primeiro e segundo saque e de saque, né? Primeiro e segundo saque. Então a gente precisa ter bons padrões táticos, uma maneira básica que a gente jogue essas situações, que a gente que a gente tome decisões nessas situações, tá? E eu tendo essas prioridades, tá? Também tem a parte física, força, potência, velocidade e agilidade. Aí na parte mental, controle das emoções, dar o meu melhor e ser positivo. Então, eu tendo essas prioridades, basicamente, a primeira vantagem disso é que eu vou ter menos lesões, tá? Eu vou tratar um pouco mais da causa das coisas. Então, se eu estiver bem apoiado, eu diminuo a sobrecarga, por exemplo, no meu cotovelo, no meu ombro. Isso diminui um pouco a chance que eu tenho de me lesionar, de ter uma contratura, ou diminuo um pouco se eu estou com uma boa postura para golpear. Eu também diminuo o risco de lesões que eu tenho, por exemplo, na parte lombar, na parte quadril, tudo isso baseado em ter uma boa postura. E a gente ter essas prioridades no trabalho faz com que a gente tenha uma lógica na preparação. A preparação, ela não é avulsa, eu não vou tentar, por exemplo, o que me der na cabeça eu vou treinar hoje. Ou, hoje eu vou jogar porque eu estou com vontade de jogar. Hoje eu vou bater bola porque eu estou com vontade de bater bola. Assim é um pouco mais difícil que a gente consiga ter uma evolução. Agora, quando a gente tem uma linha, a gente tem prioridades, fica muito mais fácil a gente fazer um bom trabalho
seja para o nosso jogo ou seja para o jogo dos nossos alunos. Então, sempre é importante que a gente tenha prioridade, saber o que a gente vai buscar primeiro, atacar a causa das coisas. Se a terminação está ruim, muitas vezes o problema não é a terminação, e sim pode ser o apoio, pode ser a preparação, enfim, pode ser uma infinidade de coisas, mas a terminação ela é somente a consequência dos golpes. Tá? Então, resumindo o que a gente viu hoje, o que a gente passou hoje, a gente tem prioridades na parte técnica, prioridades na parte tática, na parte física e na parte mental. Tá? Então, essa live ela vai ficar gravada. Depois, deixem os seus comentários. Se você tiver alguma dúvida aí, manda aí. A gente já está chegando aqui um pouco mais para o final da live, mas se der tempo eu ainda respondo hoje, tá? Então a gente tem essas prioridades e isso é importante que a gente tenha em mente e sempre busque atacar as causas das coisas. É muito comum as pessoas quererem atacar as consequências. Por exemplo, sem criticar a medicina, longe disso, mas se eu tomo um remédio, por exemplo, para dor de cabeça, eu estou atacando a consequência, né, da dor de cabeça. Mas a causa, muitas vezes, pode ser outras coisas. Eu posso ter dor de cabeça porque eu estou desidratado, porque eu dormi pouco, enfim, por uma infinidade de coisas. Essas são as causas. E quando a gente toma só remédios para dor de cabeça, a gente acaba atacando a consequência. Então, a gente sempre tem que buscar atacar a causa das coisas. Tem um amigo meu, Danilo Ninello, que é osteopata. Eu gosto muito do trabalho dele porque, às vezes, tem alguns atletas que têm dores, é normal, e ele sempre vai ver a causa das coisas. Então, vai ver se tem algum encurtamento muscular, se ele está com alguma tensão em algum lugar, e ele manipula, né, faz o trabalho dele e ataca um pouco a causa das coisas. E com isso, consequentemente, as lesões diminuem. Se eu estou com uma dor no cotovelo, por exemplo, a dor no cotovelo é só a consequência, é uma inflamação, é o meu corpo pedindo para eu não forçar tanto. Então, mas ela é causada por alguma razão. E é sempre importante que a gente tente atacar essa razão, a causa mesmo das coisas, e não somente a consequência delas, certo? Então, essa foi a live número 7, a maneira mais rápida de evoluir no tênis. É uma live de aquecimento. Semana que vem a gente tem a nossa Semana Ganhe Mais. Se você ainda não está inscrito, se inscreva na nossa bio do Instagram, tem o link ali. É só você entrar aqui na bio do Instagram, na bio do YouTube também tem. Então, é só você entrar ali, se cadastrar 100% online, 100% gratuito, tá? Onde eu vou ajudar vocês a ganharem mais jogos de tênis em 6 semanas, tá bom? Um grande abraço, obrigado por vocês que assistiram, ou vocês estão assistindo a gravação na sequência, e qualquer dúvida é só mandar mensagem em inbox ou nos próprios comentários aqui, beleza? Um grande abraço, valeu, tamo junto.